Olá, seja bem-vindo a mais um Café com eles. E hoje eu tenho um privilégio de estar junto com um professor, um mestre com muita inteligência, muito conteúdo, o professor Anilson Martins. Olha, gente, não perca, porque ele vai mostrar para vocês um método, uma técnica, uma mudança de vida. Professor, pastor, é um prazer, um privilégio estar com você aqui nesse lugar. Prazer é todo meu, é uma satisfação enorme estar aqui, né, e poder levar a esse seu público maravilhoso, dividir um pouco dessa minha experiência, dessa minha aventura, né, em busca da autocura. Então vai ser um prazer muito grande poder compartilhar esses momentos aqui com gente, todos que estão nos assistindo. Você vai amar o que nós vamos comentar aqui, porque tem muita relação com você, né, tem muita relação com a sua vida, o que está acontecendo com você nesse momento. É importante você entender o que está acontecendo com você, como é que você está, como é que está esse veículo aí que está te conduzindo nesse mundo, né? É verdade, professor. E como foi? O que aconteceu para despertar nessa área da saúde? Como foi a tua trajetória para... Você vai falar sobre o método, né, THTC, que é um método inovador e transformador de vida. Mas eu queria falar como é que surgiu para você, que você despertou em você e surgiu, né, esse interesse pela saúde e por esse método. Então, a sua pergunta é muito importante, porque ela me remete a uma vida, né, que eu não tinha essa preocupação. Eu não tinha essa preocupação. Uma vida de muitos excessos, cheguei em quase 160 quilos, né? Como a maioria das pessoas também não se interessa, não pensa. Cheguei, engordei muito, né, uma vida de muitos excessos, com sequelas de um acidente que eu não consegui me locomover muito bem, então as minhas articulações todas inflamadas, arrebentadas, um corpo todo inflamado, eu não conseguia movimentar muito bem o meu joelho, porque tinha uma dor constante e terrível, muita limitação, muita limitação. Mas levava uma vida de muito trabalho, muita dedicação no que eu fazia, contador, né, professor, desempenhava uma função na administração pública da minha cidade por 16 anos, e nessa luta para acumular coisas, né, que a gente faz isso de forma, muitas vezes, inconsciente, né, você quer crescer, você quer desenvolver, você vencer quer na vida, se aperfeiçoar, vencer na vida e tudo mais, levava essa vida dessa condição. Até que um certo dia, né, recebi um diagnóstico de câncer. Uau! Um diagnóstico, um câncer infiltrado, agressivo, crônico, aquele que vai comendo o tecido até nos ossos. Né? E eu já estava emagrecendo, eu já estava num caminho de cuidados, de emagrecimento. E no meio desse caminho deu esse câncer. Câncer agressivo. É um agressivo, aquele que vai, né, chega nos ossos mesmo, um carcinoma infiltrado agressivo crônico, aquele Meu que Deus. vai... Eu fui na minha médica, ela me orientou num protocolo, o professor é meio questionador, eu fui querer saber o que acontecia com quem fazia aquele protocolo. Quando eu descobri, através das pesquisas, que era uma sequência de mutilação e depois de 4, 5 anos, uma metástase, principalmente no pulmão, na área em que o câncer estava me afetando, eu entrei numa depressão, uma depressão crônica mesmo, aquela que você não tem nem vontade de sair da cama. Imagino. Mergulhei na depressão, não conseguia mais dormir, eu não dormia mais. Deitava na cama, virava para um lado, para o outro, não dormia mais. A sensação é de que tudo tinha acabado. Sem vontade de viver, né? Sem perspectiva. Eu falei, não, acabou para mim, não tem mais jeito, não tem mais condições. Eu questionava Deus, né? Falei, meu Deus, eu ajudo as pessoas. Sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa. Aquela vitimização, sei. Né? O ser humano é fraco, né? Porque eu não sou merecedor disso. Meu Deus, né? Porque eu? Porque você fez comigo? Tem tanto bandido aí que não tem câncer. E eu questionava Deus assim de uma forma muito forte, sabe? Porque eu falava assim, por que o Senhor não permitiu esse câncer na minha orelha? Porque o câncer veio no nariz, bem aqui, nessa região. Ele já tinha comido 1/3 do nariz, destruído. Eu falava, por que não deu na orelha, que eu cortaria a orelha fora, arrancava fora, agora como que eu vou ficar sem nariz?
Bem no centro da Bem no face. centro, bem no centro. E essa condição que eu estava me jogou numa perspectiva que eu nunca me imaginei daquele jeito. Uau. Sabe quando você eu nunca... Às vezes eu assim pensava, eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso. Sei. A gente nunca imagina quando vai acontecer com a gente alguma coisa. É. Né? E eu não estava preparado em nenhum momento para aquilo, né? Então, foi muito forte, me jogou muito para baixo mesmo. Eu não tinha mais perspectiva, assim. A minha família se reunia, né? A família se reunia e eu ficava à mesa, mas eu me sentia sozinho, isolado. O câncer, só quem teve câncer sabe como que é. Ele te isola para te destruir. É terrível essa doença. E quando eu me aprofundei no processo para entender aquilo tudo, foi como se eu estivesse me vendo naquela condição daquelas pessoas que sabe, eu me vi lá. Eu falei, a maioria das pessoas tem esse caminho, e nessa perspectiva eu vou nesse caminho, eu estou nesse caminho. Porque uma das padrões que desenvolvia naquele tipo de câncer era também ele avançar para o couro cabeludo. Entendi. E eu já estava percebendo no couro cabeludo sinais de que aquilo também estaria na linha de comprometimento, sabe? Uhum. E perto do seu cérebro também, né? E aqui é uma região que tem muita circulação sanguínea, né? Então é onde vai, uma metástase é algo que é rápido no processo, então é uma sequência de cortes, corta hoje, né? Você que está nos assistindo, talvez já tenha até conhecido pessoas que tiveram câncer, cortaram uma vez, fizeram a cirurgia, ele reincide, a reincidência e recorta de novo, então é uma sequência de mutilação. De sofrimentos, né? Uma sequência de mutilação. E você já tinha perdido a parte do nariz? 1/3 já tinha sido destruído, já estava na cartilagem. Já. Então o avanço estava nesse caminho. E eu já tinha percebido que o tecido no entorno já não era mais o mesmo, já tinha mudado, né? O tecido no entorno da região do câncer já estava fragmentado, já não tinha o mesmo padrão dos outros locais, então as proximidades estavam mudando. E eu então, naquela condição, né, como disse, uma depressão daquela difícil mesmo, daquela que te joga para baixo mesmo, que você perde... Eu até, uma coisa que eu quero compartilhar aqui, que vai contribuir para você que está nos assistindo também. Antes de eu ter depressão, eu sempre fui uma pessoa muito assim, para cima, sabe? Muito motivado, muito determinado nas coisas, né? Então, quando tinha uma pessoa com depressão, e eu via aquela pessoa com depressão, eu falava assim, nossa, tem que ter fé. Questionavam, né? Você não tem fé, por que você está depressivo? Você não tem fé, por que você está em depressão? Aí eu falava assim para a pessoa, assim, não, falta de Deus na vida. Se você tivesse Deus, você não estaria depressivo. Frescura, isso é frescura, a vida ergue a cabeça. Né? Eu falava isso, né? Por não ter conhecimento de ter passado por uma condição daquela, né? Então... Muito bom você falar isso, tá, professor? Porque, na verdade, muitas pessoas questionam, né? Às vezes pessoas estão tristes, depressivas e passam por momentos difíceis, aí fica acusando, julgando, né? E eu vou falar uma coisa para você. Você que nunca teve depressão, nunca fale que é frescura. Nunca fale que é frescura. Uau. Nunca fale isso, porque só quem teve depressão sabe como que é o processo. Verdade. Então, a partir daquele momento que eu entrei naquela condição, parece que aqueles julgamentos que eu fazia anteriormente, eu sentia que as pessoas estavam tendo o mesmo julgamento em relação a mim. Sabe? Sei. E eu falava assim, mas eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança, mas eu não tinha. Você queria ter, mas não conseguia. Não conseguia, não tinha. Me faltava algo que eu não sabia o que era. Né? Me faltava algo. Então, eu nessa condição que eu estava, eu orava, mas a minha oração parecia que não saía de mim, sabe? Você orava, mas
a sua tristeza, depressão era tão grande que não... Eu não recebia de volta, parecia que o sinal estava desconectado. Uhum. Parecia que tinha cortado tudo, que eu estava sozinho, né? E eu falava para Deus mesmo, falava, eu não estou em pecado, eu não estou em pecado. É porque você começa até a questionar, eu falo assim, feito alguma coisa. O que eu fiz? Por quê? Por quê? Eu ficava fazendo pergunta, por que daquilo? Só que eu não tinha resposta, e uma coisa que me acalmava, eu ia no quarto lá onde meu filho estava dormindo, eu ficava vendo ele respirar. E quando ele estava respirando ali, me dava um certo alívio, é interessante isso. Interessante. Mas logo após, eu pensava, eu estou correndo o risco de não ver esse menino crescer. Ele tinha na época 14 anos, 13 para 14 anos, eu falava, eu estou correndo o risco de não ver esse menino crescer, né? E aquilo me vinha uma angústia mais forte ainda. Mais ainda. Então, tudo mudou, e aí para responder a sua pergunta, tudo mudou uma certa madrugada. Eu estava... Porque eu fazia assim, eu deitava na cama e fechava o olho e ficava quietinho, para minha esposa imaginar que eu estava dormindo. Quando eu percebia que ela estava dormindo, eu levantava. E saía do quarto, para não incomodar. Ficava da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, tentava ler, mas não conseguia concentrar na leitura. E eu estava um dia sentado no meu sofá, né? E me veio assim, do nada, assim, um questionamento. Sabe quando vem uma palavra assim na tua mente que você não estava pensando naquilo, eu não estava pensando naquilo, de repente veio assim, eu não nasci com esse câncer, como que esse câncer entrou em mim? Né? Como que esse câncer entrou em mim? Eu não nasci com esse câncer, como que ele entrou em mim? Eu vou descobrir. Que legal. Então esse eu posso dizer que foi o divisor de águas, foi o momento exato em que tudo mudou, porque o foco mudou. Eu queria entender por que eu tive aquele câncer, como que eu tinha chegado naquele câncer. Na verdade, já era Deus falando com você, esse câncer não te pertence, né? Era a resposta da minha oração. Eu não te fiz para nascer e ter e viver com câncer. Eu te fiz perfeito, né? Era Deus tocando, falando, olha, como que esse câncer entrou em você se eu te fiz perfeito? Mas não era essa a pergunta que veio na minha mente, cristalizada, foi assim, eu não nasci com esse câncer. Como que esse câncer entrou em mim? Eu vou descobrir. Então, Deus te fez perfeito, me fez perfeito. Como que esse câncer entrou em mim? Como que isso aconteceu? Maravilhoso. Né? E a academia nos leva a um certo ceticismo. E eu era muito cético, eu não acreditava em terapias, essas coisas assim, muito cético mesmo, sabe? Então, foi um desafio para mim, porque o primeiro ponto que eu mergulhei para entender esse processo foi pesquisa científica. Você foi logo nesse âmbito que você conhece, estudo científico, né? Peguei tudo quanto é pesquisa científica de metabolismo, para entender, né, como que o câncer funcionava, como que o metabolismo do câncer funcionava, como que ele se manifestava. Você dava aula de quê? Bom, eu me formei em letras, né, contador, trabalhava na administração pública da minha cidade, né, 16 anos na função na administração pública, e também trabalhava como corretor de imóveis. Então, me especializei na área contábil em análise de balanço, questões previdenciárias e fiscais. Então, era uma área totalmente nada a ver com saúde. Eu não tinha preocupação em relação à saúde. Primeiro, uma vida de muito excesso, como te falei, né? Eu pegava refrigerante, tomava refrigerante e falava assim, nossa, isso aqui é feito para crente, isso aqui é coisa boa. Crente não pode beber, então fizeram a Coca-Cola, fizeram o refrigerante, a Coca-Cola, que coisa boa. Que gostoso. Isso, que bom, que maravilha, né? Então, aqueles excessos, aquela coisa absurda. E eu mergulhei nas pesquisas científicas. Uau! Fiz uma busca na pesquisa científica, as mais diversas que você... Eu tenho mais ou menos, assim, uns 100 artigos que eu fiz, dos artigos que eu li. Uau! Que eu interpretei, que eu entendi. E quando eu mergulhei nas pesquisas científicas, uma coisa assim me tocou. Porque eu comecei a perceber, tá, muita pesquisa publicada
que era muito relativa. Então significava o quê? Poderia funcionar ou não funcionar, e no final o autor falava assim, necessita de mais trabalhos para validar o que ele tinha chegado em uma, entre aspas, né, possível verdade. Quando eu comecei a mergulhar nisso, eu falei assim, eu não vou dar lugar nenhum, porque se eu for acreditar nessa pesquisa aqui, que necessita de mais dados para validar, então não serve para mim. E eu coloquei um critério, então, nas pesquisas teria que ser universal. Teria que ser uma pesquisa que chegou a uma regra universal. Significa o quê? Isso aqui, sendo repetido, vai dar o mesmo resultado. Não tem como dar diferente. Que legal. Então, com isso, eu comecei a me livrar dessas pseudos pesquisas científicas que tem publicado aí, que na verdade foram realizadas, tá? De uma forma controlada, para dar os resultados de quem tem interesse do resultado específico que queira dar. Então, por exemplo, você que está nos assistindo, você tem que olhar muito bem as pesquisas científicas que você está vendo. Porque tem muitas pesquisas relativas, que não é absoluta. Não, e hoje em dia a internet tem de tudo, né? Tem de tudo, então você tem que colocar um filtro aí para entender o que está por trás, né? E eu comecei a verificar que muitas dessas pesquisas, elas estavam sendo financiadas por quem realmente, de fato, tem interesse nos resultados, devido a interesses econômicos, a interesses político, mais diversos, por aí. Mas eu fui no suprassumo. Então, quando eu criei esse critério, eu falei, eu não tenho tempo para me ficar devaneando aí, indo de pontos em pontos, fazendo os devaneios, não, eu tenho que ir em cima, eu não tenho muito tempo para perder. Até porque o câncer estava lastrando. Estava lá e estava me deixando maluco. Então, eu criei esse critério e comecei a pegar aquilo que era uma regra sem exceção. Eu falava, olha, tem que funcionar assim, tem que ser universal. Funciona para um, para outro, para outro. Se repetir o processo, vai dar o mesmo resultado. Né? Muito bom. E eu cheguei a entender o metabolismo do câncer. Como que o câncer funciona? Como que ele pode existir? Né? O que tem que existir para haver um câncer? E eu não fiquei só no câncer, eu mergulhei em todas as doenças depois, essa... Começou pela sua, mas depois você foi eu fui estudando verificando, todos os dons. Porque eu identifiquei a seguinte característica. Para a ciência, para algo se repetir, tem que ter um padrão. Tem que existir um padrão, concorda? Verdade. Se não tiver um padrão, não repete. E aí é a grande pergunta que tem que ser feita. Por que as doenças se repetem nas pessoas? Por quê? Por que uma pessoa tem diabetes, o outro tem diabetes? Por que uma pessoa tem um AVC, o outro tem um AVC? Por que uma pessoa perde a visão, o outro perde a visão? Então é destino ser diabético? É destino? É destino ser diabético? Não, e essas doenças que você falou, como outras mais, você tem um lastro, conhecimento e autoridade de falar sobre isso, mas você vê, essas doenças que você falou só progridem. Só progridem. Né? O índice sobre essa que você falou só cresce. Então é assustador. A gente não está falando de 20 anos atrás, está falando de algo que está acontecendo explodindo de uma forma, cada vez mais. Exatamente. Então, por exemplo, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: por que as doenças se repetem nas pessoas? Por quê? Eu fiz essa pergunta lá atrás, né, e eu fui buscar a resposta. Agora, por que é importante você fazer essa pergunta? Porque, como disse, para a ciência, para algo se repetir tem que ter um padrão. Então, significa o quê? Silenciosamente, você que está nos assistindo, você pode estar desenvolvendo o padrão de uma doença que pode surgir daqui a 5, 10 anos. Daqui a 5, 10 anos ela pode surgir. E quando ela vier, vai ter uma desculpa para aquilo. Vai ter uma desculpa, mas vai ser a última gotinha que vai encher o balde. Verdade. E vai vir o diagnóstico. Né? Verdade. Um diabético, ele é diabético muito, 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 muito antes dele ter o diagnóstico. O corpo dele está fazendo um processo de equilíbrio e ajuste para manter ele vivo. Né? Mas ele é diabético há muito tempo. O corpo sempre avisa. Sempre avisa. Então, é importante você fazer essa pergunta. Por que as doenças se repetem nas pessoas? Para você prevenir uma possível doença que talvez
Se você identificar esse padrão que possa estar acontecendo em você agora, esse sinal que o teu corpo está te avisando que tem algo errado, talvez você possa prevenir uma doença que poderia surgir na sua vida há muito tempo. Se eu tivesse observado as informações que o meu corpo estava dando para mim, daquele problema que estava acontecendo para desenvolver o câncer, se eu tivesse esse conhecimento antes, muito provavelmente eu não teria tido câncer, né? Verdade. Agora, existe uma receita para você ter câncer. Você que está nos assistindo, você quer ter um câncer? Se você quiser ter um câncer, eu vou passar a receita para você. Porque eu desenvolvi essa receita em meu corpo. Verdade. Agora, tem uma receita para você não ter câncer. É muita verdade isso, professor. Né? Você não quer ter câncer? Você quer eliminar a chance de ter um câncer na sua vida? Existe uma receita para isso, né? Agora existe a receita do câncer. É como se você vai fazer um bolo. Você tem que colocar os ingredientes na hora certa, no momento certo. O câncer é o quê? É o bolo que desenvolveu, que você fez. Verdade. E quem é que vai fazer esse bolo? É você mesmo, é eu mesmo. Como eu estou falando aqui, uma receita. Porque é um padrão. O que é uma receita? É um padrão que você faz. Ah, eu quero fazer um mousse de limão, né? Verdade. Eu quero fazer um prato definido. Você tem que seguir no momento certo, colocar aqueles ingredientes naquela escala, naquele momento, na forma, para você chegar lá no prato final, né? Então são padrões que você desenvolve. E também você não vai querer fazer o mousse querer comer o mousse de maracujá colocando limão. Então, né, sem chance, né? Então nós estamos falando aqui de receita, de bolo, né? De bolo. Agora o padrão que nós temos que observar e perguntar é por que isso está acontecendo com você. Você tem uma dor, você tem um desconforto, você tem um problema? Tá, tudo bem. Mas por que está acontecendo isso? O que está acontecendo com você que está chegando nesse ponto? Porque o normal é não ter dor, né? Verdade. Bom, voltando naquela pergunta que você fez, quando eu cheguei na pesquisa científica do Dr. Otto Warburg, ele descobriu o momento exato em que o câncer se instala em uma pessoa. Vamos falar de câncer, né? Igual nós estávamos falando. Quando atinge menos 35% de oxigênio, o câncer se instala. Uau. No tecido. É uma regra sem exceção. É uma lei universal. Olha. Atingiu menos 35% de oxigênio, em 48 horas o tecido se torna cancerígeno. Pode se tornar cancerígeno. É uma regra. Então a receita do bolo para o câncer é você atingir menos 35% de oxigênio. Atingiu isso, é fatal. Porém, esse processo ele é lento, ele não é rápido, ele é lento, né? Ele é lento. Agora, uma das coisas que mais perde o padrão e acidifica o tecido, por incrível que pareça, pastor, uma das coisas que mais acidifica o tecido não é apenas o alimento, o ódio, a mágoa, o ressentimento. Ele acidifica muito mais do que o açúcar. O açúcar é terrível. O refrigerante, que muitas vezes nós falamos que isso foi feito para nós, né? O refrigerante é muito ácido, né? Nossa, pH 2,7 e tem uma carga de açúcar e de glicose, né? Terrível, né? Que faz o sangue acidificar, o sangue vai lá em cima, a acidificação o corpo tem que compensar. Né? Porque é incrível como o nosso corpo, Deus fez ele perfeito e maravilhoso. Mas voltando na questão que nós estávamos falando aqui, nesse processo, o corpo ele tem um equilíbrio. E quando você atinge esse processo de menos 35% de oxigênio no tecido, lá no interior do tecido, em 48 horas você pode se tornar cancerígeno. E o ódio, a mágoa, o ressentimento é algo que tem que ser, não foi feito para você carregar dentro de você. Então está falando que problemas emocionais na alma ele vai influenciar. Influencia. O pH, que influencia o oxigênio, que influencia e vai dar doenças. Né? Então, sabe como que funciona? Funciona assim. O seu corpo, meu corpo, o nosso corpo, ele tem um programa. Eu descobri isso nas minhas pesquisas científicas e em todos os meus estudos. Como que funciona esse programa?
Vamos pegar, por exemplo, o celular, que nós temos todos no nosso computador. Ele tem um programa que faz ele funcionar, não é? Uhum. Você dá o comando aqui, mas aparece na sua tela o que você quer, o que você pediu, mas por trás disso tem todo um processo que foi desenvolvido, né, por gerações para chegar naquilo que você está tendo ali. Uhum. Um programa para fazer aquela função. O nosso corpo é igual. Ele tem um programa. Muito interessante. E esse programa, ele segue duas bases, né? Manter-nos vivos. Então esse programa ele foi feito para manter-nos vivos. A segunda ordem que ele tem, a primeira prioridade dele é manter-nos vivos, a segunda prioridade é manter em segurança. E ele só faz isso. Ele oscila entre manter você vivo e manter você em segurança. O tempo todo. Ele faz o tempo todo isso. Ah, ele só faz isso? Ele só faz isso mesmo. Não importa a agressão que você faça. Então, quando você vai lá, e é bom, importante você entender, você vai lá e toma um copo de refrigerante. O prazer está daqui para cima. Daqui para baixo é uma agressão. Muito bom você falar isso. É uma agressão. Você agrediu o seu corpo, por quê? Você entregou para ele, que busca o equilíbrio, para o teu corpo te manter vivo, ele tem que manter o pH do sangue entre 7,35 e 7,45. É um equilíbrio de pH. Ele tem que manter. Se o seu sangue acidificar, você morre. Se ele alcalinizar demais, você morre. As pessoas que morreram de Covid-19 morreram porque o sangue entrou em acidose. Olha. Quem mantém o equilíbrio de pH do sangue é o processo tampão. O corpo usa os rins e os pulmões para fazer isso. E é por isso que você tem 2 rins e 2 pulmões. Olha. De tão importante que é esse processo. Incrível o que você está falando. Quando baixa o pH do sangue, primeiro órgão que colapsa, pulmão. O que aconteceu com as pessoas com Covid-19? Verdade. Pulmão. Pulmão e rim. E rim. Verdade. Que faz o quê? Equilíbrio de pH do sangue. Trombose. Trombose logo em seguida, porque o sangue entra em acidose. Então, o que o corpo tem que fazer? Equilibrar isso. Tá, você não entrega, então você jogou para ele um copo de refrigerante dentro dele. Você criou um desequilíbrio. Ele tem que compensar isso. O seu corpo, o meu corpo é bioquímico, ele faz reações químicas. O que ele faz? Ele vai no seu tecido e tira os minerais que ele precisa para equilibrar aquela agressão que você fez. Uau! Vai no tecido. E ele começa a tirar, ele só tem isso. O que ele tem mais além de você? Não tem outra coisa. Se você não entregou para ele o que ele precisa para manter o pH do teu sangue levemente alcalino e te manter vivo, e você cometeu uma agressão, ele vai buscar o equilíbrio, e ele vai nos seus tecidos e começa a tirar. Incrível. E ele é seletivo, ele é inteligente. Ele tira primeiramente de partes que não é essencial, pernas e braços. Para ele é supérfluo. Que corpo, o que Deus fez, né? Muito maravilhoso, é perfeito. Perfeito. Então você pega um diabético, por exemplo, olha se ele tem músculo, não tem mais panturrilha, acabou. Verdade. Olha a pele de um diabético para você ver, não tem mais, está fina como um papel. Verdade. Entendeu? Então o corpo vai nesse meio e tira. E esse tecido ele vai ficando o quê? Acidificado, desidratado. Perde oxigênio. Aonde desenvolve as doenças. Uhum. Então, nesse processo de equilíbrio e ajuste, quando eu cheguei nesse ponto, eu me vi construindo câncer. Entendi. Você começou a olhar para trás e viu todo esse caminho para chegar a isso. Eu falei assim, uma certa madrugada, porque eu estudava muito nas madrugadas, eu não dormia. Né? Eu não parei de trabalhar, né? Eu colocava um tampão no nariz, porque eu falei assim, se eu for parar de trabalhar, eu vou ficar louco. Vou ficar doido. Então, eu continuei trabalhando, colocava um tampão aqui para esconder tudo, né? Ficava tudo tampado, escondido. Da mesma cor, tudo certinho. Por baixo estava aquele buraco, aquela coisa, né, doença lá, mas eu mostrava o meu rosto de uma forma mais aceitável. Então, o que aconteceu quando eu descobri isso numa madrugada? Eu chorei. Eu falei, meu Deus, eu fiz isso. O que eu fiz comigo? O que eu fiz comigo? Eu fiz isso. Você me fez perfeito, o que eu fiz comigo? O que eu fiz? Né? E de forma inconsciente. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Então a maioria das pessoas que estão hoje assim, desenvolvendo esses padrões de doença, está fazendo de uma forma inconsciente. Existe aquele que faz de forma consciente, por exemplo, quando fuma um cigarro, né?
É uma agressão consciente, porque lá, no maço do cigarro, vem lá avisando, ó, se você fumar esse cigarro, vai dar impotência sexual, vai dar isso, aquilo outro. Ainda tenta avisar, né? Ele pega, vai lá e corta, tira, vira, inverte, né, para usar. Então, a agressão, ela pode ser consciente ou inconsciente. Depois que eu fiz tudo isso, que eu me vi construindo o câncer, eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo. Eu tenho que desconstruir isso. Aí foi uma outra caminhada. E aí? Então, quando eu fui para desconstruir, eu já tinha uma orientação médica, né? Um protocolo médico que foi me orientado a seguir. Mas o que eu queria era não reincidência. Você não queria só falar no momento que você estava curado. Você não queria ter mais metástases e ser eu não queria mais voltar saudável. a ter novamente, né? Não queria reincidência. Eu não queria operar novamente. Tá? E que era o padrão que eu tinha observado nos outros casos, né? Então, corta aqui, faz um enxerto, dá tudo errado, faz novamente, vai cortando, e vai cortando, e vai cortando. Quando você vê, você está todo mutilado. E as células cancerígenas continuam. Avançando. Depois que eu descobri tudo isso, que eu peguei essas pesquisas científicas e relacionei o metabolismo do câncer, como que o câncer funcionava, né? Porque se você quer enfrentar um inimigo, você tem que conhecer ele, né? Verdade. Tem como você enfrentar alguém que você não conhece? Você vai? Você nem sabe o que está lá na frente, né? Então mapeei ele para entender ele, o metabolismo dele, como que ele funcionava. Criei uma estratégia, né? A estratégia é bem simples, o processo. Eu precisava de uma terapia que reestabelecesse o equilíbrio do tecido, devolvesse a oxigenação no tecido, equilibrasse o pH do tecido, devolvesse a oxigenação, porque o oxigênio para o câncer é como a luz para o vampiro, um exemplo. Uau, muito bom. Não suporta. Para ele desenvolver, não pode ter oxigênio, ele não usa o oxigênio como base, ele usa a glicose como base, então ele tem que ter esse processo. Eu precisava de uma terapia que fizesse isso. Por um outro lado, eu tinha uma outra estratégia. Eu descobri, através das pesquisas científicas, que o câncer, ele é uma célula defeituosa, fraca, doente, né? E que é uma forma que o corpo encontrou de manter a pessoa viva por mais tempo, por incrível que pareça. Porque de acordo que você vai agredindo o teu corpo, você vai agredindo ele, essas agressões, o organismo vai no tecido e tira os minerais que ele precisa para equilibrar o teu sangue, para manter você vivo. Porque se o sangue baixar, você morre. Então, esses tecidos, eles vão perdendo a sua qualidade, o seu equilíbrio. E vai perdendo oxigênio. Quando atinge menos 35% de oxigênio, o câncer se instala. Tá bom, tudo bem. Eu precisava de mudar. Agora é importante entender por que o câncer desenvolveu. Porque se faltar o oxigênio, a célula começa a morrer. As células começam a morrer. Uhum. As células começam a morrer se lá no seu interior do teu corpo você tem morte celular, em 3 dias você morre. Por quê? Porque dá uma septicemia, uma infecção generalizada. Uhum. O que o corpo faz? Ele faz uma mutação. As células começam a usar a glicose em vez do oxigênio. Para tentar proteger, para te manter vivo. Para manter vivo, ele faz isso. Ele faz uma alteração. Ele passa a usar a glicose, as células passam a usar a glicose em vez do oxigênio. Para manter a pessoa viva por mais tempo. Uhum. Agora tem um detalhe. Por que desenvolve o câncer, então? Porque os anticorpos do nosso corpo, né? O nosso sistema imunológico, ele usa uma coisa para fazer a eliminação das bactérias, dos fungos e das células erradas, né? Ele usa peróxido de hidrogênio, água oxigenada, para fazer isso. E para ele fazer água oxigenada, ele usa oxigênio e água, para fazer o peróxido de hidrogênio. Quando não tem o oxigênio nesse ambiente, ele se afasta, o sistema imunológico se afasta.
Ele não tem como ele atuar lá dentro. Concorda? Aham. E Incrível. quando ele recua, aí vira terra sem lei. Nasce uma célula errada, ela continua se multiplicando lá dentro. Porque nós, é importante você entender, nós geramos câncer o tempo todo, sabia? Uau. Que é o quê? O que é um câncer na medida? É uma célula errada, com o DNA errado, alterado. Uma célula doente. O que o sistema imunológico faz? Ele lê o DNA de cada célula, ele passa no entorno o tempo todo e vai lendo o DNA de célula. Ele lê o DNA, a célula está errada, ele fogaceia, ele elimina essa célula. Lá naquele ambiente, ele não está lá. Nasce uma célula errada, continua se multiplicando. Uau. E chega a um ponto, a um grau, aonde perde-se o controle disso. E então, aquilo que deveria ser algo para manter a pessoa viva, cria uma sequela, né? Uma reação adversa de um câncer lá dentro por falta de oxigênio e por falta do sistema imunológico crescer. Então tá. Agora essa célula errada, essa célula fragilizada, ela só tem duas fontes de alimentos. Eu descobri isso lá nas minhas pesquisas. Glicose e glutamina. É o que ela usa. As nossas células saudáveis, então é importante você que tem câncer, e aqui eu vou dar uma receita para você. Não, você que tem e que você que não quer ter. Que não quer ter O câncer. professor dando uma aula pra gente aqui, você não tem desculpa. Nós não temos desculpa. É. Então vamos dizer, por exemplo, para você não ter câncer, e você que tenha câncer, a gente já dá também uma linha de atuação. Nessa perspectiva, eu concluí que, nas pesquisas, que essa célula doente, ela usa, então, apenas glicose e glutamina para se alimentar. Tá bom. Então eu falei assim, na própria pesquisa científica que foi publicada em relação a isso, ela também mostra que as células nossas normais, as nossas células saudáveis, ela também usa glicose e glutamina. Só que a nossa célula saudável, ela é muito resiliente, ela é forte. Entendi. Se você tirar a glicose e a glutamina dela, ela sobrevive, ela usa corpos cetônicos, ela usa gordura para produzir energia. Aham. Você entendeu? Aham. Então eu cheguei assim, eu falei, então tá, eu preciso de uma terapia para mudar o ambiente, oxigenar o ambiente, e eu preciso de uma terapia, de tirar a fonte de alimentação desse câncer, eu preciso tirar a energia que esse câncer consome. O que está alimentando essa célula? O que está alimentando essa célula defeituosa? Então eu já tinha essa perspectiva, fui para as terapias, encontrar uma terapia que tratasse, tá, que pudesse trabalhar o tecido conjuntivo. Que eu sabia que o câncer está no tecido, o câncer não está lá no tecido, está dentro do seu tecido. Não encontrei nenhuma terapia que tratava os tecidos conjuntivos. Não encontrei. Pesquisei. O que você imaginar de terapias eu estudei para buscar isso. Mas assim, em jogo rápido. Eu não tinha muito tempo. Não encontrei nenhuma terapia que tratava os tecidos conjuntivos. Eu falei, eu vou ter que criar uma para me curar. E é interessante, pastor, que no começo eu não tinha intenção de montar, de fazer uma terapia, de levar isso para o Brasil, de fazer isso. A única coisa que eu queria era me curar. Olha. Eu queria isso. Eu buscava isso, ansiava por isso, né? Então, quando eu não encontrei nenhuma, eu falei assim, eu vou descobrir, eu vou fazer uma para mim. Mas eu não entendia de terapias. Aí eu falei assim, eu vou estudar como que essas terapias originaram, como que foi esse processo, né? Então, eu fui no conhecimento ancestral. Eu mergulhei o que você imaginar de pesquisa relacionada à medicina ayurvédica, quer dizer, para entender como que as pessoas eram tratadas há 5.000 anos, né? Porque essa medicina que nós temos é muito recente, é algo aí recente, né? Então, 100, 120 anos. Como é que as pessoas se tratavam antes de não ter a indústria farmacêutica, né? Eu fui atrás disso. Eu fui querer entender como que as pessoas eram curadas no passado, eram tratadas. Muito bom. E eu entrei na medicina Ayurveda, para entender como que era isso tudo.
descobri coisas maravilhosas de como que eles faziam o processo. Aí fui para a medicina tradicional chinesa. Mergulhei na medicina tradicional chinesa para entender como que eles curavam as pessoas também. Medicina coreana, medicina japonesa. Eu mergulhei nesse conhecimento ancestral para entender o processo. E uma coisa interessante que eu fiz nesse caminho, eu busquei uma linha de convergência. Eu queria entender aonde que eles falavam a mesma língua. O funil. Aonde convergia as duas ideias, né, os pensamentos. Se existia. Eu não sabia. Eu falei, será que tem uma linha de convergência? Será que existe um ponto, mesmo ponto que eles chegaram? Eu descobri que eles chegaram à mesma conclusão em continentes diferentes, sem comunicação, que é importante dizer, sem contato. Na época não existia internet, não existia, né, as redes eram, e muitas vezes, inimigos, né? E eles usavam isso como segredo de Estado. Não eram todos que tinham acesso àquelas informações. Interessante. Né? Era uma elite que tinha acesso àquelas informações mais detalhadas, mais específicas. Então era um segredo que era uma coisa construída com aquele propósito. E quando eu encontrei aquela linha de convergência, né, aquele funil, que eles chegaram de forma diferente, usando métodos diferentes, mas estimulando aqueles pontos específicos do corpo, eu falei, aqui tem um segredo. Olha. Aqui tem um segredo. Muito interessante. E eu não conhecia o corpo humano, eu não sabia como que o corpo humano funcionava, eu não sabia como que o meu corpo funcionava, eu não tinha noção disso. Minha preocupação era outra. Como disse, eu queria acumular coisas, né? Meu propósito era esse, era outra linha. Não tinha preocupação em relação à minha saúde, não estava nem aí com nada. Muitas vezes a gente vai levando a vida querendo acumular coisas aqui e é importante você entender uma coisa que às vezes passa batido, você não para entender. Caixão tem gaveta? Tem? Não. Atrás de um cortejo fúnebre vai um caminhão de mudança? Vai. É verdade. Aqui no Rio, tem o cara mais rico aqui do Rio, que conseguiu acumular mais coisas. Ele morre amanhã. Vai lá o cortejo fúnebre dele. Atrás vem 50 carretas levando o que ele conseguiu? Não. Não. Verdade. Né? Naquele momento que eu estava lá, naquela angústia, eu estava disposto a entregar tudo aquilo que eu acumulei. Se chegasse uma pessoa e falasse assim, não, eu vou resolver o seu problema. Me dá tudo aqui que você acumulou aí, que eu vou resolver o seu problema agora. Eu estava disposto a entregar. Não só eu, mas minha família toda estava disposta a fazer isso. Eles estavam dispostos a entregar tudo para recomeçar do zero. Com certeza. Então, a pergunta que tem que ser feita é o quê? Nesse processo todo, que foi o que eu fiz lá. Por que eu estou com isso e como que eu vou resolver essa questão? Né? Quando eu cheguei nessas duas vertentes, da pesquisa científica, do conhecimento ancestral, e entender esse processo todo, eu tinha que entender o corpo humano. Eu queria entender por quê, que quando tocado nesse ponto específico aqui, tinha essa resposta aqui, dentro do corpo. Eu queria entender isso. Como é que conectava, né? Por que que eles tiveram essa... Por que que tocando nesse ponto, estimulando isso, igual eles faziam, dava essa mesma resposta? Um usava óleos, a medicina ayurvédica, óleos, né, óleos medicinais, né, e outras usava agulha, usava outros tipos de instrumentos, outros tipos de massagem, de toque. Mais interessante que eram os pontos específicos que eles atuavam, que eu queria entender. E eu fui fazer uma engenharia reversa. Eu voltei lá no momento da formação embrionária, para entender como que cada tecido foi formado, e como que esse universo maravilhoso, essa forma terrível e maravilhosa que Deus nos construiu lá na barriga da mamãe. Né? Verdade. Como que isso se dá? Como que esse processo se ajusta para responder aqueles estímulos específicos que eram dados? Então eu descobri o segredo do negócio. Conta pra gente, professor. O segredo é assim. Você é revestido de pele por dentro e por fora. São tecidos epiteliais que revestem. E quando você nasce, 75% do seu corpo é água. O seu cérebro, 75% dele é água. Os seus músculos, 75% dele é água. Seus ossos, 22%. É a água que faz o quê?
processa os alimentos. A digestão é feita com água. Você precisa de 2 litros de água por dia, 2.200, só para fazer o suco gástrico. E aí vai, saliva, né? 750 ml de saliva todo dia. E quando você atinge 80, apenas 25% do corpo água. Quando você atinge 80 anos, apenas 25% do corpo você água. passa de 75 para 25. Então, muda, né? Muda. Você começa com 80, 75, 80. Tem casos até de 80. E aí você, quando está mais velho, com 80 anos, você perde e muda. Muda. Meu Deus, é o contrário. É o contrário, é 2 extremos. Você sai aqui com 75, você chega aqui com 25. Olha o que acontece com o corpo. A vida é água. Uau, muito bom. E o porquê que essa água vai deixando de penetrar no tecido é o grande segredo que eu descobri através da pesquisa científica. Quando o Dr. Otto, lá em 1917, ele descobriu cientificamente que a acidez, ela expulsa o oxigênio das células, e quem entrega o oxigênio para as células é a água, então lentamente a pessoa vai deixando de absorver água no tecido quando ele vai perdendo aquele padrão original dele. Cria um bloqueio. A acidez, ela cria um campo eletromagnético que impede o oxigênio de entrar. Uau, então quer dizer que com o acúmulo do meio ácido, ele vai perdendo a hidratação do corpo? E a célula vai sofrendo e vai se hidratando também? Exatamente. Perdendo oxigênio? Exatamente. Uau. Agora tem um detalhe. O oxigênio não entra, mas a glicose entra com tudo. A glicose entra. O seu açúcar entra com tudo. Entra com tudo. Então, por exemplo, você conhece pessoas que não bebem água? Você conhece pessoas que não bebem água, não gostam de água? Não conheço. Por que ela não gosta de água? Não é porque é ela que não quer tomar água. É um mecanismo de defesa do próprio corpo. Uau. Sabe por quê? Ela bebe a água não penetra no tecido, ela fica na corrente sanguínea. 83% do sangue é água. Se elevar disso, é hipervolumia. O sódio, o potássio se dissolve e a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória. Então ela bebe água, ele tem um choque anafilático. Se aumentar o percentual de água acima de 83%, é choque anafilático. O sistema cai, colapsa. Porque o sódio se dissolve, os minerais se dissolvem naquela água e o coração, a corrente sanguínea, perde o seu padrão de fazer o processo todo de ajuste e colapsa. Então o corpo tem que eliminar essa água. Para ele eliminar essa água, ele usa o quê? Minerais. Da onde ele tira esses minerais? Dos tecidos. Então o corpo percebe que a pessoa não está hidratando e está perdendo minerais e que ele vai morrer mais cedo se continuar fazendo isso. Porque o sistema é inteligente, ele é projetado para manter a pessoa viva. E para isso ele tem que manter o equilíbrio do pH do sangue, a homeostase. Quando ele percebe isso, ele vai lá e tira a sede da pessoa, para ele não tomar mais água, porque ele está bebendo água, a água não está penetrando no tecido e está ferrando todo o sistema, ele vai lá e tira a sede. É o corpo que tira a sede, não é a pessoa que não quer tomar água. Nossa, e olha, muita gente que está ouvindo, eu tenho certeza que está entendendo muito o que você está falando. Então, bebe água e urina, bebe água e urina, bebe água e urina. O que está acontecendo com você? A água não está penetrando no seu tecido. O teu corpo está tendo que eliminar essa água, rapidamente, porque senão você morre. Ele está indo no teu tecido e tirando os minerais. Você que está nessa condição, olha a tua panturrilha para você ver se você tem panturrilha. Está acabando. Olha os seus músculos, olha a sua pele, olha para você ver. E músculo flácido, desidratado, né? Sem força, sem energia. A pessoa pode até sentir mais cansaço. É uma série de coisas, né? E vai forçar uma pessoa a tomar água se ele não quer tomar água. Ele briga com você. É verdade. Agora, tem um detalhe interessante para você ver o reverso da situação. A pessoa não bebe água, certo? Ela tem resistência à água. Mas se você levar para ela um copo de água, um copo de suco, ela vai optar pelo suco. Ela fala, não, me dá o suco, eu vou tomar o suco. É verdade. Quem não gosta de beber água, geralmente gosta de beber suco e outras coisas. Tá? É verdade. Bebe o suco. Por que ela bebe o suco? Porque a glicose entra no tecido ácido, no ambiente ácido. Então o corpo dela quer, o prazer está ali no suco, não na água. Não, porque entra. Então o corpo vai falar, pega isso aqui, que isso aqui entra, isso aqui não entra. Uau. Você entendeu como que é o processo? E esses sucos são
entre as maravilhosos de, né? Entre É, aspas. rico em glicose, rico Nossa, em frutose. açúcar absurdo. Aí vai acontecer o quê? Ah, o abismo vai aumentando. Nossa, O buraco vai aumentando. meu Deus. E a conta vai chegar. É, Que conta é essa? Há 40 anos nós não tínhamos tanto câncer que nós estamos tendo agora. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Há 40 anos nós não tínhamos tanto câncer. Tinha. Alzheimer. O avalanche de Alzheimer que está acontecendo aí. verdade. Né? Há 40 anos nós tínhamos tanto Alzheimer? Verdade. Nós não tínhamos. Agora, pega uma pessoa com Alzheimer e pergunta se ele bebia água. Não bebe água. Verdade. Agora, o suco, a glicose, ele come. A frutose vai. Então, processos vão acontecendo dentro do meio. Verdade. Quando eu descobri tudo isso, eu falei assim, agora eu vou ter que criar alguma coisa para neutralizar isso, né? Então eu fui para a alta tecnologia. Eu queria entender esse processo de alta tecnologia, o que eu poderia usar em termos de alta tecnologia para neutralizar esse bloqueio da acidez que estava dentro do tecido. Foi aonde eu construí o método THTC. Me auto-apliquei, o resultado em mim foi extraordinário, tá? Rapidamente o corpo se restaurou, equilíbrio, e eu comecei a levar isso para as pessoas. Comecei com uma pessoa, em 2017. Hoje nós estamos em 22 países por todo o Brasil com o método. Então, a terapia de hidratação, tecido conjuntivo. Método THTC, terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos. E não tem limite para isso. É qualquer problema de saúde, porque nós entendemos que a doença é um padrão. Se você desconstruir esse padrão, não tem como a doença existir. As células estão no corpo inteiro, independente de qualquer órgão ou situação, então serve para tudo. Serve para tudo. Depressão. Se você trazer uma pessoa com depressão para mim, e eu fizer um atendimento com ela, em 15 minutos ela vai dizer assim, nossa, eu estou tão feliz. Uau! Estou tão feliz. Fibromialgia. Ó, vocês aí que estão ouvindo, não percam o que o professor está ensinando. Entendam, e são oportunidades que Deus dá para você, que cria para você tomar escolhas e decisões para que a sua vida mude. Olha o que o professor está falando, ensinando para a sua vida. Não perca um minuto isso aqui Deus está ensinando para você. Fibromialgia. Às vezes a pessoa sofrendo 18, 20 anos de fibromialgia. Em um minuto. Uau. 1 minuto. A partir de você estimular o equilíbrio desse corpo, em 1 minuto, a dor começa a reduzir. Em 5 minutos, a dor começa a desaparecer. Em 10 minutos, ela não tem mais dor. Uau. E nós fazemos isso ao vivo, nos nossos workshops, nos nossos congressos de medicina integrativa, faz ao vivo. Eu estou palestrando, eu paro a palestra e falo, tem alguém aí que tem problema, vem aqui, eu vou aplicar o método em você agora aqui, e você vai já sentir a melhora a partir da aplicação da terapia agora. Vou fazer em você aqui ao vivo. Eu paro a palestra e aplico na pessoa ao vivo ali, tá? Para a pessoa sentir a reação ali na hora. Porque são padrões, né? Então, nós chegamos a uma base de que é impossível o corpo não ter resposta a partir do estímulo que você dá, porque é padrão. As doenças são padrões. Verdade. E uma coisa interessante, a gente não trata sintoma. Nós vamos na causa adjacente. Porque, por exemplo, você tem um problema no joelho, certo? Tá? Se você ficar tratando o joelho, você vai tratar o joelho a vida toda. Existe um desequilíbrio que levou a uma desidratação crônica na região do seu joelho, e é essa desidratação que está causando o problema. Se você não converter, não mudar essa desidratação que está acontecendo no seu joelho, você vai tratando até colocar uma prótese. Verdade. Você vai na raiz, né? Algum fruto vai surgir na sua vida, mas qual é a raiz? Se a raiz que tá que vindo? não estiver conectada. Então nós vamos lá na causa adjacente e tratamos a causa adjacente. E ao estimular lá, né, o método, ele cientificamente tão perfeito que na estética nós bombamos. Rejuvenescimento facial. Não tem igual. Nós rejuvenescemos o rosto. E é tão perfeito o método que é possível você rejuvenescer a metade do rosto se você quiser. E nós não tocamos no rosto, nós vamos no par de nervo craniano que construiu o rosto. Por exemplo, lá na formação embrionária, né? Nossa, o pessoal da estética aí deve estar
Ah, não. Estria, celulite, redução de medidas. Uau. O método é perfeito. Ó, por exemplo, eu pesava 160 quilos, então você calcula aqui. Isso aqui é o volume disso aqui, né? Ontem eu peguei um voo para cá e sentou um casal do meu lado, né? Eu puxei o cinto assim, fiz assim, puxei e sobrou aquele monte né, ali, né? Tive que puxar bem. A mulher estava do lado, eu falei assim, você não sabe o prazer que é para mim poder apertar o cinto e sobrar ainda espaço aqui, né, do cinto aqui, e poder ter que puxar para apertar. Porque antigamente, quando eu entrava no avião, a hora que eu chegava ali na entrada, eu pedia assim, por favor, um extensor para mim. Era um cinto reserva, um extensor, que eu colocava aqui, porque o volume era tão grande do meu corpo que eu tinha que usar o extensor, né? Imagino. Entendeu? E eu sentava naquelas cadeirinhas do avião, aquilo eu sentava comprimido. A pessoa que estava do meu lado falava, meu Deus, como que eu caí aqui nesse lado, né? Porque era uma coisa muito desajustada, desajeitada. Então, eu tenho emagrecido ao longo do tempo, né? E uso o método em mim. Então, não tem aqui tanto excesso de pele como deveria, né? Mas no processo todo. Então, rejuvenescimento facial, queda de cabelo. Nós temos um desafio com o método 3 dias. Nós desafiamos queda de cabelo com 3 dias. Uau. Só para você ter uma noção. Né? E Muito nós fazemos mesmo, porque cientificamente estimulamos o nervo craniano que construiu o couro cabeludo. Entendeu? Então, lá na formação embrionária está o segredo. Ali são pares de nervos cranianos que construíram cada parte do corpo. E nós vamos nesses pares de nervos cranianos e começamos a trabalhar o epitélio, o tecido epitelial que está lá. Porque a tua pele, como eu disse, nós estamos revestidos de pele por dentro e por fora. A pele que você tem aqui, quando ela desidrata, ela racha, você é agredido. Então era uma barreira de proteção. Do mesmo jeito você tem tecidos epiteliais lá na sua tireoide. Ah, você tem um problema de tireoide? É porque você está tendo um problema no nervo craniano que construiu essa tireoide. Hoje tem muita gente com problema de tireoide. Muito, né? muito. Nós tratamos isso indo no nervo craniano que construiu a tireoide. C7. C7. A C7, que é a cervical C7, lá no momento da formação embrionária, saiu nervos cranianos que foram lá e construíram a sua tireoide. Então, se você quer resolver o problema da tireoide, você conversa com quem fez ela. Você vai nela, você vai estimular quem fez ela. E para você ter um problema lá, você tem que ter lá no tecido que reveste, que são epitélios, são tecidos epiteliais que revestem a sua tireoide, você tem que ter lá, nesse tecido, uma desidratação, uma acidificação que perdeu a sua função, está fazendo ela perder a sua memória de função. Porque cada órgão ele tem uma memória matricial, um funcionamento ajustado para acontecer. Quando você gera um desequilíbrio, você cria lá um problema, e o corpo vai compensar isso no máximo que ele conseguir. Mas chega num momento em que ele colapsa, não tem como ele fazer mais. Verdade. E a desidratação, como disse, saímos lá de 75% água, chegamos aqui em 25%. Então, nessa trajetória, é onde as doenças são construídas. E, na verdade, a morte é isso. A morte é uma desidratação. Se você parar para entender, a morte vai acontecer de forma natural quando atingimos 17% água. O sistema colapsa, morre. Não tem como funcionar com 17% água. Porque ele, na sua plenitude, ele foi feito para funcionar com 75% água. Quando você chega em 17% água, você colapsa. E quando você tem, por exemplo, um câncer no intestino, é porque você atingiu no seu intestino menos 35% oxigênio e uma desidratação crônica nesse intestino. O intestino está muito responsável na parte emocional. Ele emocional. É muito forte e importante. Exatamente. Né? Existe, tá, uma conexão, um eixo, intestino-cérebro. Verdade. Não é cérebro-intestino, é intestino-cérebro. Porque antes de existir o cérebro, já existia o intestino. Ele foi construído antes. Muito bom. Então, o cérebro ele foi a última peça a ser construída, lá com 28 dias de gestação. Então, começa os 2 tubos neurais que formaram o corpo se fundem, forma a base do sistema nervoso central,
o hipotálamo e a hipófise, e a partir dali, então, junta essa junção e forma todo o sistema nervoso central, mas ele foi feito só para controlar e coordenar. Os órgãos foram feitos antes. Então, quando a pessoa tem morte cerebral, o coração continua batendo. Verdade. Por isso que muitas pessoas, hoje aumenta o câncer de colo aí no intestino, né? Problema de intestino, porque problemas emocionais, problemas... Tudo afeta. Tudo afeta ali, né? E eu encontrei um padrão da depressão. Eu encontrei um padrão da depressão. É um padrão. Ela está relacionada a todas as pessoas que têm depressão. Quando eu fui tratar a depressão em mim, eu queria entender o que era depressão. Né? O que a psicologia fala que é depressão? O que a psiquiatria fala que é depressão? Que é uma pessoa que não consegue resolver um trauma, né? Não consegue resolver um problema, concorda? Uhum. É isso, não é? Não deixa de ser. A pessoa não consegue resolver um problema, um trauma. Agora a pergunta que tem que ser feita é assim: quem que está nos assistindo e não teve um trauma na vida? Quem? Verdade. Todos tiveram trauma. Verdade. A pergunta que tem que ser feita é assim: por que uma pessoa consegue resolver os seus traumas e outras não? O que falta naquela pessoa que não consegue resolver os seus traumas e o que tem naquela pessoa que consegue resolver os seus traumas? Eu fiz essa pergunta para mim. Uhum. Aí eu fui verificar os medicamentos que se dão para tratar a depressão. Eu fui pesquisar isso, né? Porque me foi orientado tomar esses medicamentos, né? Eu fui querer saber o que tinha dentro. Qual que era o princípio ativo, qual que era o propósito daquele remédio, qual que era o objetivo daquele remédio. Uhum. O que ele se propunha, né? Então, naquele momento, eu concluí que a serotonina, um neurotransmissor, a serotonina, ela é o diferencial entre aquele que tem depressão, tem problemas e consegue resolver e não tem depressão, e aquela pessoa que tem um problema, não consegue resolver e tem depressão. É a serotonina, é o hormônio da alegria, da felicidade. Aí com o THC você consegue estimular a produção de serotonina? Sim, sim. E todas as pessoas que têm depressão têm um padrão, e eu vou dizer aqui o padrão. Muitas pessoas estão te assistindo, tem depressão. já passaram por isso. Ou já passaram, ou... né? Então, muito propenso a isso. isso. E eu vou, olha para você ver, eu vou dizer aqui o padrão. E se não for um padrão, eu vou estar desmoralizado aqui ao vivo. Tá? Então, se você tem depressão, você tem uma dor nas suas costas, bem na T12, L1 e L2. Ela fica bem no finalzinho da torácica, começo da lombar. Se você tem depressão, você tem ali um desconforto, tá? Você tem um desconforto na lateral do pescoço, bem aqui assim, ó. Ela desce assim. Tá? Um desconforto nessa região. Você sente que está faltando algo na sua barriga, só que você não sabe o que é. Mas você sente um vazio aqui. E você sente uma frição bem no meio do seu peito aqui, no lado do externo, próximo do lado esquerdo. Você sente um desconforto bem nesse ponto aqui, ó. O que significa isso? Vamos pegar lá. T12, L1, L2. Intestino delgado e grosso. Sistema nervoso autônomo simpático. Muito interessante. Lateral do pescoço. Sistema nervoso autônomo parasimpático. Nervo vago. Desce nessa região. Meio do peito, timo, glândula timo. Barriga, você sabe que está faltando alguma coisa, mas você não sabe o que é. O que a serotonina cria em nós? A base de todos os outros hormônios. Sem serotonina, você só produz uma coisa, cortisol. E 95% da serotonina é produzida no intestino. Os neurotransmissores são produzidos lá. E cortisol, tristeza, né? E aí sim vai. É fuga. O corpo entende que você está em risco. Você não tem alegria. Você está sempre assim em alerta. Acha que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. Acha que vai morrer. A serotonina, ela cria em nós uma ilusão, pastor. Ela cria uma ilusão em nós que nós somos eternos. Então, se você tem uma sensação de eternidade, os problemas se diluem nessa eternidade. Verdade. Agora, quem não tem serotonina, não tem isso. Ele tem certeza que ele vai morrer. Ele tem convicção que ele vai morrer. Verdade. Ele acredita, ele acorda de manhã tendo a plena convicção que ele vai morrer. E não é só ele, a família também. Os filhos vão morrer,
ele perde essa ilusão. Verdade. Porque é uma ilusão que a serotonina cria em nós. Verdade. Entendeu? Então aí a pessoa fica nessa condição, vai fazer uma viagem, eu não vou porque vai acontecer alguma coisa ruim. Só vem pensamento negativo, porque não tem outra coisa. Uhum. Então quando você estimula a produzir serotonina, e a hora que a serotonina eleva o seu patamar dentro do corpo, é na hora o corpo começa a resolver os seus problemas. Na hora. Incrível. É incrível isso. Muito bom, muito bom. E você, quais são os desafios? Você criou esse método, né? Que tantas coisas aí, a gente ficaria horas falando aqui por tantas experiências de várias doenças que você consegue atuar, e você vê realmente essa autoridade e resultados. Mas a gente vê hoje um sistema de uma indústria farmacêutica e de uma terapia integrativa tão boa. Como tem sido esse desafio para você conseguir se movimentar nisso? Então, a primeira questão é que a THTC, o método THTC, ela não tem uma abordagem, tá, de enfrentamento, tá? Não temos essa abordagem de enfrentamento. Primeira coisa que é importante entender, né, e aí nós entramos em choque, e com algumas pessoas que têm uma visão um tanto que diferente. Por exemplo, nós usamos a medicina em nosso favor. Incrível, né? Elas se completam, a medicina tradicional que está aí. Como que nós fazemos isso? A pessoa começa, então, quer fazer o método THTC, ela tem um problema. Então, nós orientamos ela a ir no médico dela. Você vai no seu médico, faz os exames para você ver como que está o grau da sua doença. E nós vamos usar o acompanhamento médico para dizer a evolução disso, após o método THTC. Que exames são esses? Vamos pegar, por exemplo, uma hernia de disco, que tem indicação cirúrgica. Então, nós vamos monitorar através dos exames de imagem, através do monitoramento do médico especialista, a evolução do caso, para tirar essa pessoa da fila da cirurgia. E para tirar essa pessoa da fila da cirurgia, ela tem que entender que é ela que está construindo esse padrão que está gerando essa doença. Um exemplo. Então, nós não fazemos o enfrentamento. Existem alguns profissionais, né, da medicina integrativa que batem contra médico. E eu faço o seguinte questionamento para eles assim: tudo bem, você está enfrentando a medicina, tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou trazer para você aqui um infartado. Ele acabou de infartar. Você consegue estabilizar ele? Ah, não consegue. Ah, eu vou trazer uma pessoa aqui toda arrebentada de um acidente. Você consegue estabilizar ele? Não. Então não fale mal da medicina. A medicina está aí e ela tem um entendimento, uma abordagem totalmente diferente do que nós fazemos no processo. Mas ela é necessária no momento em que nós estamos vivenciando. Remédios, quem indicou foi o médico, então é o médico que vai tirar. Mas para o médico tirar o medicamento, ele tem que entender que a pessoa não precisa mais usar. E quem vai mostrar isso? Os exames vão mostrar que não precisa mais tomar aquele medicamento. Além da própria pessoa. Ela vai perceber. Então, por exemplo, nós tratamos de depressão. Um exemplo claro, né? Só que nós não tiramos o psicólogo. Não. O psicólogo é importante, porque não adianta você encher a pessoa de serotonina e ele não saber o que ele vai fazer com aquela serotonina. O psicólogo é importante no processo. Ah, nós tiramos do psiquiatra? Não. Agora, a hora que a pessoa tomar o medicamento e ele passar mal, ele tem que ir no psiquiatra dele e falar para ele. Falar, doutor, eu estou bem, eu estou tomando medicamento, estou ficando mal. Ele vai reavaliar. Entendi. E vai fazer o desmame daquele medicamento. Trabalha-se junto, né? Complementando. Então, por exemplo, nós tratamos dor, mas nós indicamos a fisioterapia. A fisioterapia, os profissionais da fisioterapia estão aí para cuidar de pessoas, pessoas que estão numa vida dedicada a isso. Então é importante nós fazermos ter essa junção com esses profissionais que estão aí lutando para a questão de melhorar a vida das pessoas. O que nós queremos, na verdade, é a emancipação dessa pessoa, é a restauração plena dela. E nós usamos todos os mecanismos que tem aí nesse processo. Por exemplo, nós orientamos uma boa alimentação, mas nós encaminhamos para um nutricionista que tenha essa abordagem integrativa. Entendi. Que tem essa abordagem da medicina integrativa. E vão se completando e se ajudando. Vão se completando, da mesma forma as terapias. Nós temos terapias maravilhosas aí. Terapias que biomagnetismo, terapias de reiki, terapias de bioenergéticas,
as mais diversas terapias que nós temos hoje em atuação, e nós não viemos aí para fazer nenhum tipo de enfrentamento, né? As terapias quânticas que tem aí também, nós viemos fazer com que esses profissionais tenham um corpo hidratado para trabalhar, né? Tem um corpo hidratado para trabalhar. Imagina um fisioterapeuta podendo desempenhar a sua atividade em um corpo sem dor, com mais elasticidade hidratado. Com certeza. Qual o potencial disso na recuperação daquela pessoa, Com certeza. ele usando todo o método que ele aprendeu, toda a estratégia que ele aprendeu, que desenvolveu, as experiências que ele tem, e nós temos hoje diversos profissionais habilitados em THTC, fisioterapeutas habilitados em THTC, que hidrata o corpo e faz a sua atuação como físio. Muito bom. Muito bom, professor. E uma das coisas que a gente está conversando nos bastidores, que eu acho de plena importância você falar, porque Deus criou o mundo, né? Falou, haja luz, né? Aí veio a luz. Então, e se você for ver essa palavra no original, né? E disse Deus, é boca, né? No original. Então, Deus criou tudo através da boca. A boca. Então, assim, você falando comigo nos bastidores ali, fala um pouco sobre isso, sobre a boca, sobre a saliva, onde tudo começou e tudo representa, então, a comprovação que Deus é maravilhoso. Então, olha, eu me arrepio todinho quando eu falo nisso, do quão terrível, né, e maravilhoso foi a construção do nosso corpo por Deus, né? Como que ele fez isso, né? Como ele fez isso? E é impressionante o corpo, como que ele funciona. Muito perfeito. E existe todo um vasto trabalho científico respaldando o que a Bíblia já estava há tantos mil anos afirmando. Eu olho as pesquisas científicas e eu contemplo os homens chegando a conclusões através de processos, né, que determina processos que mostram que se você repetir tal e tal e tal e tal, vai dar sempre isso, e eu olho à luz da Bíblia, eu vejo o quão isso é maravilhoso. Tem uma pesquisa científica publicada por médicos franceses que descobriram que na saliva existe a opiorfina, 6 vezes mais potente que a morfina. Uau! Está na saliva. Está na saliva. Né? Tem uma pesquisa israelense aí que fala que a saliva é o maior antidepressivo que tem na face da Terra. O piorfina é o maior antidepressivo que tem na face da Terra. Então, quando você olha lá Jesus cuspindo, pegando, fazendo um barrinho e colocando no olho para curar aquele cego, você vê, meu Deus, o que é isso? Não, explica essa pra gente. Então, a saliva é um marcador de saúde. Incrível. Você pega uma pessoa com depressão, em crise de depressão, tem saliva? Não tem. Incrível. Não tem. Você quer ver o que é saliva? Você vai num hospital, você vai lá na maternidade, você vai encontrar um ser que vê esse mundo, que Deus fez ele perfeito, né, em total simbiose, em total equilíbrio. Ele tem tanta saliva que a saliva escorre no canto da boca. A saliva escorre. É ou não é? Ele baba. No mesmo hospital, você pega a linha vermelha. Você vai na CTI, na UTI. Você vai encontrar um ser lá que está lutando para a sua sobrevivência com aqueles heróis anônimos, aqueles enfermeiros. Inclusive, eu queria aqui referenciar todos os enfermeiros do Brasil. A minha gratidão pela existência de vocês, porque eu aprendi nessa minha caminhada a amar vocês. A enfermagem é algo extraordinário que o Brasil tem, né? Os médicos plantonistas que estão lá nesse momento aqui, nas UTIs desse Brasil. Quando eu falo isso, eu até me emociono, porque só quem conhece o trabalho desses heróis anônimos que estão aí, né? Sabe o que é. Estão lá limpando um corpo que muitas vezes não consegue mais ir no banheiro, né? Estão lá lutando para dar dignidade para aquela pessoa. Verdade. Mas se você for observar essa pessoa que ele está trabalhando lá na UTI, na CTI, ele está tão ácido que ele não tem mais saliva. Não tem mais saliva. A boca é seca, tem que molhar um algodãozinho e colocar na boca. Aí você vê o que é a saliva, né? E você vê a boca.
Quando eu comecei a pesquisar e estudar, uma das coisas que primeiramente eu fiz foi ter aula com um dos melhores professores, que eu considero um dos melhores professores, de física quântica. Fiz aula com ele, estudei com ele, me formei com ele. Então ele falou para mim assim, olha, Nilson, quando você for montar a sua clínica, você vai acabar montando uma clínica para você vai comprar esses equipamentos aqui que produzem frequência, né? São equipamentos bons e tal, né? Eu falei, tá bom, professor, mas se o corpo é quântico, ele tem que ter um reator. Ele tem que ter um reator. Ele tem que produzir frequência. Por que ele precisa de um equipamento, um exemplo, né? Os equipamentos, não estou aqui, os equipamentos são excelentes, são equipamentos maravilhosos, né? Nós temos hoje terapeutas que usam esses equipamentos e usam o método THTC, né? Só complementa, né? A gente não está aqui querendo entrar em choque, né? Muito pelo contrário. Mas eu fiz esse questionamento para o meu professor, fiz esse questionamento com ele, e ele não me teve resposta. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa aqui, eu vou mergulhar, vou estudar isso. E eu fui buscar o reator do corpo. Se ele é quântico, eu concordei, tem que ter um reator. Aonde que está esse reator? Eu fui pegando por eliminação, eu fui no cérebro. É o cérebro um reator? Não. O que o cérebro produz? Não, não é um reator. Processa. Informação, controle, coordena, mas não é um reator. É o intestino? Não. Porque o intestino processa. Você entrega um alimento para ele, ele faz um processamento daquilo. Não é. É os rins? Não. É o coração? Não, o coração é uma usina eletromagnética, é uma bomba eletromagnética, é uma bomba. Ele é uma bomba, não só uma bomba de sangue, mas ele é uma bomba magnética, ele emite frequência magnética, ele solta batimentos cardíacos de alta potência eletromagnética no processo. Mas não é um reator. Só me restou um órgão, a boca. Uau. Conectada com todos os órgãos. Conectada com tudo. A língua. E à luz da Bíblia, a língua procede o bem e o mal. Uau. E irá comer do fruto que você lançar através da boca. O bem e do mal. Provém tudo. E eu fui avaliar isso, entender isso. E eu descobri que a boca, ela tem duas funções no nosso corpo. A primeira é um analisador de partícula quântico. Faz análise de tudo que você coloca dentro dela. Você coloca uma maçã e você começa a mastigar essa maçã, a sua saliva analisa molécula por molécula e coloca marcadores para determinar o que vai ser feito dentro do seu intestino, dentro do seu estômago. Ela determina o momento exato em que seu estômago vai abrir para que o alimento desça para o intestino. Ela analisa todo esse processo. Verdade. Né? E quando você entende isso, você começa a direcionar alimentos que vai fazer com que o teu corpo funcione melhor, alimentos fisiológicos, que o corpo identifica como nutrientes. Escolher eles melhores, né? Escolher melhor, né? Quando você coloca algo acidificado aqui, ele também vai avaliar, ele já vai determinar de onde ele vai tirar, da parte do teu corpo, que ele precisa para equilibrar aquilo que você está jogando de prejuízo para dentro. E quando você entrega um alimento fisiológico, ele vai determinar o que ele vai fazer com aquela partícula que você introduziu para dentro. E é aqui que faz todo o processo de análise. E solta marcadores, mucinas. Né? A primeira digestão começa aqui na boca. Para você ter uma ideia do poder disso aqui. Verdade. E, ao mesmo tempo, eu descobri que ela é um reator, produz frequência. Uau. E eu comecei a fazer isso, comecei a estimular e pedia para a pessoa salivar. E aí, no conhecimento ancestral da medicina ayurvédica, eles faziam processos na questão da boca terrível. A medicina tradicional chinesa, do mesmo jeito. Então, por exemplo, tem um protocolo da medicina ayurvédica que eles faziam o seguinte, eles pegavam um óleo, colocavam um óleo na boca, a pessoa mentalizava, e ele começa a ficava com aquele óleo na boca, uma hora, aquele óleo ali sendo movimentado.
tá? Pensando na doença e cuspia aquele óleo. Uau. Ele batia numa árvore, no negócio, a árvore secava, a planta secava, morria. Incrível. De tanta carga que ele conseguia extrair dali, nessa frequência. E vem o Dr. Masaru Emoto. O que o Dr. Masaru Emoto pegou? Médico, cientista, japonês. Ele pegou a água, mesma água, em um copo, ele falou, escreveu amor e falou assim, nossa água, você é linda, maravilhosa, como você é bonita, água perfeita, eu te amo. Congelou. A mesma água no outro copo, ele escreveu ódio e ele falou, você não presta, você não vale nada. Coisa feia, horrorosa. Você não presta, olha a tua carinha, você não vai dar nada que presta não. Mesma água. Congelou. Analisou o cristal daquela água, que ele falou bem, um cristal perfeito, maravilhoso. Aquela outra água que ele amaldiçoou, totalmente podre, destruída, sem formação, totalmente desconforme, horrorosa. Então aí você vê como a palavra de Deus é perfeita e maravilhosa. E ele viu a diferença da molécula, do cristal formado. Palavra boa e palavra ruim, e viu a diferença. Então Uau. você vê biblicamente o quanto é que da boca procede, né? Bênção, maldição. Bênção e maldição. Você vai comer do fruto que você lançar. Vai comer do fruto que você lançar. O retorno vai vir de acordo com o que você... Nós estamos falando aqui. Nós estamos soltando frequência. Verdade. A voz é uma carga de frequência. Verdade. Verdade. E por exemplo, o método THTC... Pode repetir porque eu tossi aqui. Não, tudo bem. O método THTC seria o quê? É através da água, você trabalha como? Esse método, como é que é ingerido no corpo? Então tá. Como é que é... Para ter esse resultado. Para ter essa resposta, né? Então nós trabalhamos com loções de alta tecnologia. Essas loções, ela é parte integral do método. Então, por exemplo, não é vendida por aí. Você não consegue comprar essas loções pela internet, por nada, porque ela faz parte do método. Ela tem um papel dentro do método, que é o ponto de estímulo que você faz. Antigamente, na medicina ayurvédica, usava-se óleos. As nossas loções são óleos, né? Uhum. São a base de óleos. Então você vai em pontos específicos do corpo, você vai começar a massagear aqueles pontos específicos. Uhum. Baseado em padrões que as doenças são construídas, que nós chegamos lá. Então, baseado nesse conhecimento, nessa pesquisa de cada doença que a pessoa tem, que é um padrão que foi construído, nós vamos desconstruir esse padrão. Começamos lá na causa adjacente. Por exemplo, tem um problema no joelho. Nós nem mexemos no joelho, a princípio. Nós vamos no nervo craniano que construiu o joelho. Sempre na raiz, na causa, para ter a consequência, os sintomas. Na origem. Na origem. Entendi. Na causa adjacente. Entendi. E então nós começamos a estimular e a pessoa começa a salivar água. Olha. E a água muda de sabor, muda de gosto, porque aqui começa a produzir o remédio, Uau. a frequência. Muito interessante. Né? E o corpo começa a se restaurar o equilíbrio a partir de. Então a dor começa em minutos, a melhora começa em minutos, não tem como ser diferente. Não importa o que seja, não importa o que a pessoa tenha. É entender que ela criou aquela realidade e ela tem que desconstruir isso. Agora tem um detalhe. Muitas pessoas buscam num comprimidinho a cura de tudo, em um comprimido, em uma dose. E isso não existe, infelizmente. Uhum. Né? E a dor, ela é um alarme. É o teu corpo dizendo para você, olha, eu tenho um problema e não estou conseguindo resolver. Tá te avisando. Tá, é um mecanismo da natureza para perpetuação da espécie. Verdade. Então, quando você tem uma dor, você tem que perguntar, por que eu estou tendo essa dor? Eu não tinha. E não querer eliminar ela rapidamente com um comprimidinho. Verdade. Mas e entender por que está tendo aquilo é a base de todo o sistema. É verdade. Por exemplo, agora, pessoas que tomam muito café. Tem gente brasileiro então, que fica o dia inteiro tomando café. O café é um líquido ácido. Ele acidifica. Né? E essas pessoas que tomam café muito durante o dia, às vezes passam o dia inteiro tomando café à base de café. Isso prejudica muito o corpo da pessoa? Então, o café,
Em excesso, tudo em excesso é ruim, até a água em excesso é ruim, né? Mas uma das coisas que acompanha o café, que é mais terrível que o café, é o açúcar. Entendi. Né? Entendi. Mas o jejum intermitente, por exemplo? Não, é o remédio. Ajuda muito, né? O jejum é o remédio, né? Então, por exemplo, na questão do combate ao câncer, o que é que nós fazemos? Nos nossos protocolos, nós reduzimos a ingestão de glicose, de tudo mais, né? De glutamina, trabalhamos isso aí, elevamos um pouco corpos cetônicos, que é gordura, mais na alimentação, gordura saudável, vamos fazendo essa transição, e nós orientamos a pessoa a ficar um período em jejum, porque as células cancerígenas, elas precisam de muita glicose. Elas se alimentam, o combustível delas, né? Se você tirar o alimento dela e você alimentar de cetose, o que vai acontecer? Ela vai morrer mais rápido do que a outra boa. A outra resiste. Ela vai comer gordura. A outra não tem como comer gordura. Ela não vai ter como ela crescer e desenvolver. E existe uma questão assim em relação ao câncer, né? Falando de novo, né? Que é importante entender. Por exemplo, você está com câncer, mas você está vivo. Se você conseguir controlar o câncer, você continua vivo. Agora, o problema maior é que muitos, a abordagem, querem matar o câncer a qualquer custo. E a dose de veneno que dá para matar o câncer é tão forte que mata o corpo junto. Para você compensar, tirar a dor, tirar todos os sintomas, você mata mais do que o próprio câncer, a célula que está destruída. Né? Então a agressão é tão grande para matar o câncer que mata o paciente junto. Então, quer dizer, a dose do veneno, porque o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Concorda? Né? Se você der uma dose, igual eu falei, água em excesso mata. Verdade. Não é em você morrer afogado. Se você tomar muita água, você morre. Né? Daí por volumia, o corpo não consegue jogar para fora aquela quantidade de água que você está ingerindo, você vai morrer. Então, o excesso é o ruim. Entendi. O café, tá? O café, existe já muitas pesquisas que falam prós e contra, mas ele é um acidificante. E em determinadas comorbidades que a pessoa tenha, é importante você sair fora do café. Fora, ou ter um equilíbrio, né? Uma xícarazinha de manhã, tudo bem, mas você ficar nele já é um excesso, é ruim, não é bom. Não é bom o excesso. Agora, ele é ruim, ele não é uma coisa, tá? Mas se ele for... Um dos problemas maiores do café é o açúcar, e principalmente se você tomar um café de muito tempo que você fez. O ideal seria você fazer o café e imediatamente você tomar. Entendi. Seria... Não deixar ele lá acidificando, oxidar. Então, se você faz o café e toma. Não fica com aquele café o dia todo, naquela jarra enorme, tomando lá o dia todo com açúcar, você vai criar problema. E uma pergunta, água com gás e água normal, né? Não, existe diferença ou... Total. Existe diferença? Porque você fala, não, eu não estou tomando refrigerante, mas e a pessoa só tomando água com gás. Não, é terrível, porque ela é ácida. É muito bom você falar isso, porque as pessoas falam assim, não, então agora vou sair do refrigerante e vou tomar água com gás para compensar. Não, é bom eu tomar água mesmo, e salivando. Muito salivando, coloca água na boca, saliva um pouco e engole, né? Não bebe no guti-guti. Entendi. Pastor, são muitas perguntas, a gente agora vai fazer uma caixinha de perguntas que a gente colocou na internet, né, no Instagram. São muitas perguntas, eu separei algumas interessantes sobre esse assunto. Você está transmitindo no Instagram também? Não é ao vivo no Instagram, mas eu botei uma caixinha de perguntas lá. Tá. Aí as pessoas começaram a perguntar sobre isso, né? Legal. Pode fazer. Sauna, porque a sauna, ela, enfim, você perde muito líquido, né? Então, tem pessoas que ficam assim, até viciadas, né? Sobre ir pra sauna. E é bom ou não é bom porque perde muita água, sais minerais? O que você tem que falar sobre isso? A sauna, quando feita sob controle, todo excesso, igual eu disse, é ruim, mas a seca é o melhor. A sauna, onde o cloro ele é evaporado, é veneno. Nem entre. Se você for em uma sauna
onde você está jogando uma água com cloro para você aspirar, você está se matando. É uma questão de tempo você ter problemas. Porque você está respirando aquele cloro que está evaporando ali daquela água. Então, o ideal é seca, né? Entendi. Sem a água com cloro. E depois de fazer a sauna, tomar bastante água para hidratar? Ah, com certeza, né? Você dá um choque no teu corpo, né? Você dá um choque nele. E o choque leva o corpo a buscar o quê? A se ajustar. Então, ele vai se ajustar. Tá. Você dá um choque, tanto o quente quanto o frio. Por exemplo, você tomar um banho frio, dá a mesma resposta, até melhor, do que você mudou, você deu um estímulo para o seu corpo para ele se adaptar. Quando você foi lá e jogou uma temperatura alta, ele teve que fazer o quê? Ele teve que se ajustar. E ele vai queimar o que para isso? Vai queimar células que às vezes está lá errada, ele vai usar o que ele tem para ele fazer isso. Né? Tá bom. Então é um processo. Agora, igual eu disse, se não for igual piscina. A piscina com cloro, ela é um veneno para o corpo. Já a piscina que hoje existe com ozônio, você pode ficar lá o dia todo, que você vai sair de lá muito melhor que você entrou. Entendi. Outra pergunta aqui. Mastigar chiclete o dia inteiro. Não é bom. Não é bom. Primeiro, porque vai analisar a origem do chiclete, como é que ele é feito. Vai na indústria do chiclete e você vai colocar um na boca. Você não põe mais. Se você for olhar como que o chiclete é feito, você não vai colocar na tua boca mais não. Entendi. Há muito produto químico, né, aditivos químicos lá dentro, para dar aquele gostinho, aquela coisa, tudo sintético. E outra coisa, você vai estar colocando na tua boca e mastigando algo que você está enganando o sistema. O sistema já não sabe mais o que ele vai fazer com aquilo, porque não desce nada para dentro e vai dar o que em você? Vai dar uma sensação para você de um desequilíbrio. Porque o normal, quando você mastiga, é você deglutir alimento. O que você está jogando no teu corpo? Presta atenção. O que você está fazendo com você? Se você está mascando alguma coisa, o teu corpo está esperando algo. O que ele vai fazer lá dentro para fazer isso? Ele vai começar a soltar ácido, vai começar a preparar para o alimento suco que você está colocando. Porque ele está pensando que você está mandando alimento. E aí, o que vai fazer? Você está criando um desequilíbrio. Então, aqui, nós não orientamos isso. Inclusive, quando vai fazer o método, não pode ter nada na boca. Você tem Entendi. Né? Tá. Outra coisa de um atleta aqui que mandou assim, eu sou atleta. A câmara hiperbárica, você recomenda? O que é melhor para aumentar o meu rendimento? Você falou de oxigênio, hidratação. Então, no caso, esse atleta, dá para ver que ele faz muita câmara hiperbárica, né? Os esportistas de futebol americano, muitos clubes têm essa câmara hiperbárica, né? Você recomenda? O que você acha disso? A câmara hiperbárica, ela tem uma função, tá? De antioxidante, né? Quando você cria um ambiente controlado para isso, você fica por um determinado tempo sobre um ambiente controlado, com baixa pressão, né? Muda a pressão, porque ela vai mudar a pressão e vai aumentar a oxigenação nesse processo. Tá. Naquele momento que você está ali, você tem uma resposta do corpo. Certo? Agora tem um detalhe, nada que você faça vai mudar a composição da metaloproteína hemoglobina. A hemoglobina, ela tem a quantidade X de oxigênio, ela tem a quantidade X de hidrogênio, ela tem a quantidade X disso. Então, se você está tendo um problema e você quer ter uma alta performance e melhorar isso, você tem que preparar o teu tecido para ele estar hidratado. Esse que é o ponto inicial do processo. Então, a hemoglobina ela só vai entrar onde não tiver ambiente ácido. Então, você tem que controlar o seguinte, você tem que controlar a hidratação dos seus tecidos. E o método THTC ele pode ser um instrumento na sua mão para fazer isso. Você vai perceber melhora, rendimento, mais desenvolvimento e menos impacto. Os impactos são mais administrados quando hidratado. O que faz a absorção de impacto, digamos, pelas vértebras, né? Da coluna? Cada disco é água. É água. Verdade. Você pode olhar todos os diagnósticos que tem aí de hernia de disco, desidratação do disco desidratação vertebral. Então, nós temos que cuidar disso, né? Então, essa hidratação interna, que deveria ser o foco de quem está preocupado em ter alta performance, em ter bom rendimento, e evitar, por exemplo, lesões. O que é uma lesão num joelho, por exemplo?
tá? Num atleta aí que usa muito a questão das pernas, né? Uma lesão, você poderia citar lesão, um tipo de lesão, por exemplo? Tem várias, tem estiramento, a própria fadiga muscular, que muito cãibra, muitos atletas acontece isso, depois fica recorrente, né? Cãibra, fadiga, o músculo não compensa, aí tem um estiramento, né? Tem a ruptura. Exatamente, é uma desidratação. É isso aí. É uma desidratação. E se você for nessa pessoa e você tocar nas ramificações nervosas que construíram aquele tecido, você vai ver que ele está com um problema lá na causa adjacente. Você pode ir lá, que você vai encontrar nódulos lá, você vai encontrar bloqueios lá, e ele vai ficar tratando o joelho. E vai... Ou vezes, trata a própria musculatura, reforço e tal, e vai naquele estresse, mais estresse, mais força, ou seja, e às vezes a causa, né, a raiz... vai estar um pontinho acima. Muito bom, muito bom. Lá na L3, por exemplo, se for joelho, ele vai ter um probleminha lá na L3, L3. Porque com 28 dias de gestação, 29, os tubos neurais se conectam, se fundem, né? E logo após isso, sai as ramificações nervosas que constroem os braços, constroem as pernas, né? Ela sai do psoas ali, né? Começa da psoas, da lombar, e vai até o cóccix sacral, que constrói toda a perna. E se você for lá, em cada ponto de cada vértebra, vai ter uma terminação nervosa que construiu parte do corpo, que responde melhor por processo. Porque o psoas fala, o músculo da alma, ele fala isso, porque ele te conecta o seu tronco com a sua perna. Ele te dá a condição para você andar, né? E ainda existe, anterior a isso, uma conexão crânio-sacral, porque quando conecta os dois tubos neurais em cima e embaixo, ele cria a base para você andar. E às vezes um atleta que tem um problema sério, e às vezes em determinada parte do corpo, um lado do corpo, por exemplo, ele tem um problema em cima, na causa adjacente, no crânio. Tá tudo interligado. Então até essa questão da síndrome da bola de boliche, por exemplo, né? Que ele começa então a ter um desequilíbrio de rotação, né? Um descompasso, ele anda sempre jogando a parte do corpo, como uma bola. A bola de boliche por quê? Porque ela tem uma falta no seu eixo. Quando você joga a bola de boliche, ela vai rodando. Né? Então, essa questão é tudo possível você prevenir e você tratar antes de que se torne um problema. Verdade, professor. Professor, são muitas perguntas, depois eu vou te passar, ele vai respondendo aqui para vocês. Eu vou para um quadro aqui que a gente faz, responda em poucas perguntas, em poucas palavras. Tá. Responda em poucas palavras, tá? Então, o que vier na tua cabeça, você responde, tá bom? Deus. Tudo. Saúde. A base. Água. Essencial. Indústria farmacêutica. Algo que você tem que entender por que você está usando. Você tem que entender por que você está usando. E ela tem que ser usada não como uma solução para o problema. E ela já se propõe a ser paliativa. Então é algo paliativo. THTC. É um método revolucionário, não invasivo, não medicamentoso, que dá acesso a todos, e todos podem ter acesso. Anilson Martins. Um homem que teve que fazer uma resiliência muito forte, teve que mudar. E essa mudança, a princípio, e no momento que eu perguntava por que eu estou tendo isso, hoje eu tenho respostas. Então, Deus me tirou de um lugar apertado e está me colocando num lugar muito espaçoso. Amém, amém. Glória a Deus. Deixa uma mensagem aqui para todo mundo que está te ouvindo, que venha realmente do fundo do teu coração, do teu espírito, para aquilo que você quer lançar sobre todo mundo que recebeu de você esse dia. Então, você foi construído de uma forma terrível, inimaginável, lá dentro da barriga da mamãe. Você foi escolhido por Deus para estar aqui. Existia de 6 a 10 milhões de possibilidades no seu entorno quando você foi escolhido. E você veio a esse mundo com um propósito. Você recebeu uma carga de combustível quando você nasceu. 75% água no teu corpo. Você está sendo o mordomo do teu corpo. Você está cuidando desse corpo. Agora tem um detalhe. Você tem que conhecer ele.
Você tem que conhecer o teu corpo. Para você extrair dele o máximo que você conseguir. E eu não conhecia o meu corpo. E eu negligenciei com ele. E eu paguei um alto preço por isso. Então, que essa minha experiência que eu compartilhei com você aqui possa servir para você não ter que passar por o que eu passei. Então, o meu convite é para você conhecer mais o seu corpo. O chamado que eu tenho para você é você conhecer o teu corpo. O que ele precisa? Para devolver para você o que você necessita para você concluir esse propósito que Deus tem aqui na Terra para você. O que você precisa? Saúde e bem-estar. O restante você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Mas sem saúde, acabou. É importante ter uma casa? Ter duas, ótimo. Ter 10 casas para viver de renda, excelente. Ter um carro, bom. Ter 2, bom. Ter uma Ferrari, maravilhoso. Ter uma família amorosa é essencial. Agora, você não pode deixar de entender que o te conecta a esse mundo foi o que Deus te deu. O que Deus te deu? A tua vida. Você tem que cuidar dela. Se você perder ela, você perdeu tudo. Acabou aqui na Terra. Então você tem aqui um propósito para concluir, algo para fazer. E Deus está no controle de tudo isso. Mas se você negligenciar, você às vezes pode falhar nesse propósito. E o que nós queremos é que você venha conhecer mais o seu corpo. E nós apresentamos para você um método que pode contribuir para que você venha entender melhor o seu corpo e extrair dele o máximo que você conseguir para fazer o bem e para melhorar um pouco mais esse mundo que você recebeu aqui quando você já entrou, né? Você tem que deixar esse mundo um pouco melhor. Não pode ser algo apenas de viver aqui por viver. Tem que ter um propósito maior. Amém. Professor, muito obrigado. Conversei aqui com um professor, pastor, um mestre, um homem muito inteligente que nos ensinou muito, né? A Nilson Martins. Muito obrigado por você estar aqui. Esse é o livro, né? Aliás, eu quero muito que você deixe as suas redes sociais, mostre o livro, né? Quem pode te achar, onde a gente pode achar, né, você e as pessoas realmente até vivenciarem com você esse método. Como é que pode te achar nas redes sociais? Mostra o livro, fala um pouco. Então, esse aqui é um livro que conta essa saga, que eu falei aqui em poucas palavras, né? Porque, embora a gente tenha explorado aqui, mas é uma pontinha do iceberg, né? O que eu passei para vocês é a pontinha do iceberg. Para você ver o iceberg todo, você vai ter que mergulhar. E normalmente no entorno do iceberg, a água é gelada. Então você vai ter que sair da zona de conforto. Então eu tive que sair da zona de conforto, eu tive que mergulhar nessa água gelada para conhecer esse iceberg, que é esse corpo que está aqui. O que você conhece do teu corpo é o quê? Quantos por cento? Quantos por cento? Verdade. Quase nada. É o que você consegue ver no iceberg. Então, aqui, esse livro, ele conta um pouco dessa saga, um pouco dessa história, de como que eu cheguei nesse método, em detalhes, né? E ele é um livro que veio justamente para consolidar esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Nós estamos no Instagram, THTC Terapia Oficial, pode entrar lá, você vai nos seguir, você vai acompanhar. Nós estamos também no YouTube, THTC Terapia Oficial, TikTok, é só procurar THTC Terapia Oficial, que você vai encontrar-nos em todas as redes sociais, né? Você também vai dar uns congressos agora, também está rodando em alguns lugares. Sim, eu vou, não vai dar tempo, né, de aparecer na gravação, mas amanhã nós vamos estar no Rio, amanhã, o dia todo, aqui lá no Radisson Hotel, na Barra, mas nós vamos estar em um congresso agora em São Paulo, no dia 8, nós vamos estar dia 9 em Belo Horizonte, dia 12, 13, 14, nós vamos estar, e 15, nós vamos estar em Vitória, no Espírito Santo, 16, nós vamos estar em Goiânia, e encerra o ano. Ainda, só esse ano, depois desse ano, o ano que vem tem muita coisa aí. Muita coisa para acontecer, muita coisa para acontecer. Então esse é o livro. Águas que Saram. Águas que Saram, a história, ele vai mostrar tudo ali mais detalhado, aquilo que ele pôde falar para a gente aqui hoje. Então, venha conosco, siga o professor, siga THTC nas redes sociais, YouTube, Instagram, e receba do que Deus te proporcionou na sua vida hoje. Amém? Maravilha, maravilha. Muito Gratidão. Obrigado, nós somos gratos, obrigado, professor. Gratidão, muito obrigado gratidão. de verdade ao portal Guia-me,
né, que tem nos proporcionado também esse espaço, que está sendo maravilhoso. A Reino For You, que é uma igreja online que tem espalhado nos 4 cantos da terra. Então, gente, muito obrigado. Até o próximo podcast. Deus abençoe. Fica na paz. Amém.